Agora a gente vai falar sobre as aglomerações que ocorrem além das festas em outras situações. Algumas delas até as pessoas se veem na necessidade de ir até algum local onde muitas pessoas precisam ir também, né? Mas a gente viu medidas administrativas sendo tomadas e a gente vai ver como é que está isso agora. O Pierre Andrade traz informações para a gente ao vivo. Pierre, muito boa tarde. Já vejo que você está em frente à Caixa Econômica Federal, no centro da cidade. Quais são as informações que você traz daí para a gente? Olá, Diana, tudo bem? Uma ótima tarde a você, aos convidados que estão aí no estúdio da TVCI e, é claro, ao pessoal de casa que acompanha mais uma edição do Voz do Litoral. Como você muito bem disse, nesse período de pandemia, muitas pessoas acabam saindo de casa, vão às ruas, realizam algumas atividades no comércio e, infelizmente, nem todo mundo respeita o isolamento social, que é uma ferramenta importantíssima nesse período para combater o avanço da doença. Além da utilização de máscaras, além de sempre higienizar muito bem as mãos, é preciso manter as distâncias entre as pessoas, distâncias essas que tem que ser de no mínimo 1,5 m e o recomendado é de 2 metros. Nesse momento, aqui no comércio da cidade de Paranaguá, aqui na rua Doutor Leocádio, a movimentação é fraca, o pessoal não está andando, então não tem muita aglomeração aqui na região. Mas, infelizmente, mais cedo esse registro acaba acontecendo. Muitas pessoas próximas, muitas pessoas juntas. Aqui na própria Praça Fernando Amaro, como é possível perceber, tem algumas pessoas aqui nesse momento, algumas respeitando o distanciamento, outras não. Mais cedo a gente teve, inclusive, o pessoal na agência dos Correios aqui da região central da cidade, procurando os serviços dos Correios e se aglomerando lá na frente, né? O registro foi feito mais cedo, muita gente na fila, nem todo mundo respeitando o distanciamento, apesar das marcas no chão indicando que ali deve ter uma distância mínima entre as pessoas, nem todo mundo acaba respeitando esse distanciamento social. A gente viu muito, inclusive aqui também na agência da Caixa do centro da cidade, da Praça Fernando Amaro. Hoje o movimento é fraco, mas o que a gente viu ao longo das últimas semanas foram várias pessoas atrás dos serviços da Caixa, atrás do benefício do auxílio emergencial, e aí nem todo mundo respeitando. Hoje, como é possível perceber, com o auxílio dos profissionais que atuam na agência bancária, a população respeitando esse distanciamento. E é muito importante, como já frisei, que as pessoas mantenham essa distância, porque assim pode evitar o contágio pelo coronavírus. Já que estamos falando de coronavírus, deixa eu trazer uma informação de última hora. Infelizmente, Matinhos registrou o terceiro caso positivo da doença. Matinhos agora com 3 casos de Covid-19. O caso foi confirmado pela Prefeitura Municipal. Trata-se de uma idosa de 66 anos que esteve recentemente em viagem a São Paulo, é moradora do bairro Tabuleiro, em Matinhos, e teria contraído a doença lá no estado de São Paulo. Ela e os familiares já estão em quarentena, lembrando que idosos de 60 anos, crianças abaixo de 12 anos, pessoas que tenham doenças que sejam suscetíveis a contrair o coronavírus devem permanecer em quarentena, mesmo com a abertura parcial do comércio da cidade de Paranaguá. Então, essas pessoas, a recomendação é não sair de casa. É claro, a gente fala aqui muito de Paranaguá, mas em todo o litoral, em Matinhos não é diferente, o pessoal também deve permanecer em casa. E essa idosa de 66 anos teria realizado uma viagem a São Paulo e lá no estado vizinho teria contraído a doença, o Covid-19. Diana. Ok, Pierre, muito obrigada pelas informações, e agora eu peço até que o Abreu nos esclareça algumas questões. Justamente, a gente tem visto em algumas situações, como o prefeito falou, né, um senhor que foi fazer uma cirurgia em Curitiba, ou seja, vão para localidades onde a doença circula mais livremente do que aqui no litoral. A gente tem uma perspectiva de quando vai voltar a poder viajar novamente, a poder ir até os lugares livremente, sem essas restrições que a gente vem sofrendo por causa do coronavírus, ou ainda não sabemos? Qual é a resposta para isso, se é que existe? Essa resposta, nesse momento, é um pouco difícil de dar. A gente tem uma expectativa de que, primeiro, que vai passar a doença, vai passar essa onda pandêmica e epidêmica, mas ela não vai desaparecer entre nós. Então, algumas atitudes que estão sendo recomendadas vão permanecer por muito tempo.
mesmo do deslocamento social, porque o que nós esperamos ter na sequência são curvas com menor intensidade de incidência, mas elas serão permanentes. Vou dar um exemplo que chama muita atenção. A Espanha acaba de fazer um amplo processo de testagem na sua população. Então, se imaginava nessa testagem que o vírus tivesse circulado muito entre os espanhóis. Na verdade, os indicadores estão dizendo que apenas 5% do total da população foi exposta. Como esse vírus ele vai voltar a circular, então haverão outras ondas sim. E quando isso vai acabar? Infelizmente vai acabar só o dia ou que nós tivermos uma medicação que seja efetivamente eficiente ou que tenha uma vacina potente e que proteja. Então até lá nós teremos, infelizmente, que viver momentos como esse que nós estamos vivendo, né? De restrição no deslocamento social, agravamento da situação econômica. Por isso que é fundamental a participação do cidadão. Enquanto o PR passava ali, observava, de um lado, onde tem autoridades policiais ou guardas, as pessoas respeitando o distanciamento. Na praça, sentados, algumas pessoas acumuladas. Agora, é papel deste policial ir lá e fazer esse processo de educação? Talvez seja nesse momento. Mas se o indivíduo não tomar consciência, nós teremos dificuldades. Enquanto passava a imagem, passou pessoas, felizmente a maioria atenderam o apelo da prefeitura usando máscara, mas tinham pessoas que estavam ali sujeitas até a serem multadas, né, prefeito? Porque não estavam fazendo a conduta adequada. Então é um movimento solidário, as pessoas têm que aderir a isso. O Jean Franck foi muito feliz na exposição dele e mostrou, do ponto de vista prático, deu uma bela aula para nós de como é que as coisas podem se comportar aqui no nosso litoral, né? Então não adianta todo o esforço do prefeito querendo manter as atividades essenciais, dando uma sobrevida para a economia, e ele está fazendo isso muito bem assessorado por essa equipe técnica, se as pessoas não respeitarem as orientações que estão colocadas pelas autoridades sanitárias. Então nós precisamos desse apoio, dessa adesão da população para que esses picos subsequentes, primeiro esse primeiro pico e os subsequentes, sejam de pequena intensidade, permitindo com isso que as pessoas se movimentem de forma mais livre, sem ter essa intervenção do Estado, que é muito ruim para o cidadão, que se vê oprimido pelo Estado, e pelo Estado, que tem que tomar essa atitude de paralisar a vida das pessoas, porque é muito difícil para a gente fazer esse controle, né? Eu só queria complementar com uma outra informação, Diana. Quando as pessoas estão ali, todo esse trabalho brilhante que a Prefeitura está fazendo, de investigação, ele tem um custo extraordinário, de horas de trabalho de todos esses profissionais e custos de exames de laboratório, são exames caros, esses todos, e que a gente poderia estar, por exemplo, utilizando na melhoria das condições do acesso na própria unidade de saúde, garantindo uma prevenção melhor para todas as pessoas. Então, ela é uma ação que, além de reduzir o processo econômico, a geração de riqueza, ela também onera o cofre público enormemente. E nós sabemos o esforço e a dificuldade que todos os gestores, quer do Estado, o governo estadual, têm enfrentado dificuldades, e os municípios ainda mais, que o município produz, mas ele não tem a grande receita que ele recebe, ainda é centralizada, depende das políticas que são conduzidas no nível federal e estadual. Então, nós precisamos ser solidários nesse momento para garantir a saúde de todos. Certo. Agora a gente está falando em recomendações do poder público, dessa questão do distanciamento social, mas a gente chega num momento em que o poder público precisa ser mais enérgico, e aí é o tão temido lockdown. Eu vou pedir aqui um mapa da nossa cidade. Nós preparamos esse mapa para que se tenha noção desenhada, né, de como estão os nossos bairros e de como estão os casos. Cada bola vermelha dessa, eu vou pedir até para encherem a tela aqui, cada bola vermelha dessa que você vê, você que está na sua casa, que você vê nesse mapa, ele indica um caso confirmado
por bairro. Então, nós colocamos os casos dentro dos bairros aí, para que você tenha uma noção melhor do que está acontecendo na cidade de Paranaguá. Então, prefeito, a gente vê uma grande concentração ali na região do Nilson Neves, também no Cominese, tem muitos casos já confirmados, Vila dos Comerciários, pega toda essa região aí. Esse número de casos confirmados, aglomerados em uma mesma região, é o que vai determinar o lockdown? Isso pode acontecer nessa região do Nilson Neves, se isso tudo piorar, por exemplo? Diana, na realidade, deixa eu explicar o porquê desse acúmulo de casos nessa região. Pessoas que estiveram na festa ou pessoas que foram infectadas por outras pessoas que estiveram na festa e começaram a caminhar, a circular por essa região. Então, as maiorias que foram confirmadas, né, é no Nilson Neves, é no Cominese, é nessa região. Você veja, eu sempre estou falando, olha o estrago que foi feito nessa região toda, né, de pessoas que participaram desse evento. Justamente isso, o lockdown pode ser feito nessa região toda, né, fazer o bloqueio na região, como nós estamos vendo aí, até aqui em Campinas, né, Campinas Grande, em Curitiba, ou lá no Nordeste, que estão fazendo muito, né, as pessoas podendo só sair para comprar aquilo que é essencial, né, ir no mercado ou na farmácia ou ir trabalhar, o resto fecha toda a região e faz uma quarentena para que se estanque, né, o vírus nessa região. O que manteria-se aberto, por exemplo, nessa região se fosse decretado o lockdown? Só acho que na maioria dos comércios que nós temos na região, porque essa região toda aqui tem mercado, tem açougue, tem padaria. Então, mas daí voltaria a esse alimentício. Por exemplo, se eu tiver uma loja de móveis, de confecções, eu não poderia abrir tudo fechado, nessa região. Tudo fechado. Apenas, então, aquele começo que a gente viu para se preparar para toda essa situação. Justamente o que nós fizemos praticamente no primeiro decreto da cidade. E aí as pessoas que estão aí não poderiam circular nem fora de casa. Não é que poderiam circular livremente nessa região. Nem fora de casa elas poderiam circular. Justamente, só para sair para comprar o essencial e ir trabalhar. O restante, todo mundo dentro de casa. Então, cada vez se vê a importância de que as pessoas realmente se conscientizem, porque um deslize pode acabar afetando uma comunidade inteira que vai ver problemas, talvez, de economia, porque os comércios acabam fechando durante muito tempo. Quanto tempo dura o lockdown, prefeito? No mínimo entre 3 a 7 dias. 3 a 7 dias? Uma semana. Uma semana, então seria uma semana de comércio completamente fechado aí nessa região. A gente já vê isso em outros lugares do estado, né? Na verdade, a gente vê em Campina Grande aqui. Isso é discutido entre as autoridades de saúde, de necessidade do lockdown por regionais de saúde, Abreu? Sim, todas as regionais e os próprios municípios instituíram os chamados planos de contingência para o enfrentamento da Covid. Entre as medidas que estão indicadas, a mais extrema seria a do lockdown. Lockdown tem várias traduções em inglês, mas a mais adequada aí, para mostrar o que significa isso para as pessoas, a palavra lockdown quer dizer confinamento. Nessa condição, a pessoa tem que permanecer no interior da sua casa, está sujeito a restrições, inclusive do ponto de vista legal, né? Porque uma pessoa que se desloca nesse momento decretado o lockdown, ela está cometendo um crime, um atentado contra a vida de outros. Então, as autoridades policiais têm que intervir. Então, é uma medida extremamente custosa para ser implementada no Estado e só há um jeito. Nós precisamos trabalhar preventivamente para evitar essa situação tão dura que afeta o cidadão e o próprio Estado, né? Certo. Eu vou pedir aqui só a mérito de curiosidade para a gente trazer a idade dos infectados. Primeiro, a gente tem os casos suspeitos, são aqueles que aguardam o resultado de exame. Hoje, acho que a gente tem 81 casos aguardando o resultado de exame. Colocamos aqui de 0 a 12, porque esse pessoal aqui de 0 a 12 e 60 a mais é o pessoal que
teoricamente, pelo menos, deveria ficar em casa, né, prefeito? 0 a 12, não tem desculpa para sair de casa. 60 a mais ainda existe alguma desculpa ou outra, porque às vezes precisa ir à farmácia, alguma coisa e não tem quem faça esse serviço, mas 0 a 12 é para ficar em casa. Mas nesse caso aqui, Diana, foi a família que trouxe para dentro de casa. Certo, mas imagine se essas pessoas estivessem frequentando escolas, por exemplo. É um público que tem uma transmissão, acho que deve ser maior do que 3, talvez o Jean Franck possa falar lá pra gente. Mas temos 4 de 0 a 12 suspeitos, tá? Esses aqui. 3 de 13 a 17, 10 de 18 a 25. Aí nós temos faixas aqui de 26 a 39, com 26 pessoas aguardando o resultado, 40 a 60, 28, e 60 a mais temos 11 pessoas aguardando o resultado. Agora a gente vai para os casos confirmados, também por idade, estabelecendo esse mesmo parâmetro aí que a gente convencionou aqui. Então, casos confirmados por idade, temos 4 casos de 0 a 12, 1 de 13 a 17, 3 de 18 a 25, maior número de casos se confirma aqui no 26+, né, que é 26 a 39, temos 12 casos, 40 a 60, 14 casos, e de 60 a mais, nós temos 7 casos confirmados. Deixada essa tabela aqui, a gente vai conversar agora com o Rafael Paes, ele traz mais informações para a gente, direto da redação. Vamos só estabelecer o sinal aqui com o Rafael. Rafa, pode trazer as informações para a gente. Falar aqui direto da redação da TVCI, estou hoje aqui com o Jean Franck, que está respondendo algumas dúvidas da gente. A Diana falou, Jean, agora há pouco ali, com relação às crianças, né? Ali essa faixa etária que está infectada, foi confirmada e que poderia estar frequentando uma escola, de repente, seria um número muito maior aí também de contaminados, muito provavelmente. E aí eu lembro aqui da nossa curva. A gente tem um exemplo aqui na TVC, a gente vem mostrando isso desde ontem, desde o dia 5 de maio, quando eram 16 casos, até ontem, quando foi o último boletim, 41 casos confirmados. Ou seja, é uma curva que ainda pequena, mas que já deu uma boa elevada e que pode aumentar ainda mais, né? Sim, a tendência é que a curva aumente, exponencialmente, inclusive, né? Especialmente porque a gente está entrando agora num clima frio e os vírus costumam circular muito mais nessa época. Eu sempre peço que as pessoas lembrem de outros anos. Óbvio que no inverno a gente tem mais gripes e resfriados, e esses são vírus parecidos com o corona. Sim, sim. E como eles transitam mais nesse período, o corona também vai transitar mais nesse período. A possibilidade de que a gente tenha mais contaminados é grande. Mas também existe um outro fator. Esse trabalho ao qual eu me referi antes, que óbvio que quando eu falei dos casos eu não computei todos os que a gente tem, a gente, para chegar nesses casos, a gente tem que testar as pessoas. E testando mais, a gente confirma mais. A gente agradece, inclusive, a Primeira Regional de Saúde, que tem disponibilizado exames para que a gente possa fazer esses testes, né, na pessoa do Abreu. E isso faz com que, primeiro, a gente aumente o número de casos, sim, mas segundo, que a gente tenha segurança para restringir essas cadeias que eu falei antes. Isso faz com que as pessoas possam ficar em casa, aquelas infectadas, e que elas não espalhem mais. Então, o aumento vai acontecer pelos 2 fatores. 1, tempo, temperatura. 2, porque a gente está testando mesmo. E isso me faz lembrar uma situação, já das pessoas que precisam receber a visita da equipe de epidemiologia em casa, né? As pessoas, por exemplo, desse grupo aí que participou da festa, às vezes tem algum receio de sofrer alguma retaliação por parte da prefeitura, mas num primeiro momento a ideia é identificar, né, Jean, e justamente poder mapear ali esses casos e fazer o isolamento, né? Então, as pessoas têm que ter essa consciência de receber essa equipe em casa da prefeitura. Sim, a epidemiologia não é equipe punitiva, não tem poder de polícia. O intuito da epidemiologia é só ajudar. Ela não divulga casos, nomes, nem nada. Se algo foi divulgado, foi por conta das redes sociais, das próprias pessoas que comentam uma coisa ou outra. O intuito da epidemiologia é ir na tua casa, fazer o diagnóstico, fazer as orientações e o monitoramento, inclusive no sentido de dizer se você está ou não piorando e te encaminhar para o serviço adequado. Isso pode ser a diferença entre vida e morte. Agora, Jean, também é importante a gente falar, porque desde que surgiu esse caso dessa festa, a gente fica ao entorno desse assunto, porque ainda é muito latente, né? Há muitas fake news com relação a isso, e uma delas, ou algumas delas, diz respeito ao posto de saúde do CAIC, né, Jean, onde
algumas pessoas foram infectadas, a equipe que trabalha lá nesse posto, tem muita gente com medo de ir até a unidade que já está funcionando, já passou ali pelo processo de desinfecção, né, Jean? Então já está tudo normalizado e as pessoas precisam deixar de ter esse preconceito nesse momento com relação à unidade e com relação também à equipe que trabalha lá, né, Jean? Isso. É uma equipe de saúde qualificada, está pronta para te atender. Óbvio que ninguém seria responsável de deixar essas pessoas na rua se elas não estivessem sãs já. Então, elas têm todo o respaldo para estar trabalhando. São competentes e estão aí para ajudar a comunidade. Recebam bem, especialmente nessa hora que a comunidade precisa muito mais delas. Eu gostaria que você explicasse para a gente a diferença da transmissão local e a transmissão comunitária, né? A gente ainda está nessa etapa local, que é quando a gente consegue identificar, por exemplo, por meio desse estudo que você levantou aqui, mapear, né, esses casos. Já a comunitária é uma situação mais complexa, que muitas vezes você não vai conseguir identificar, assim como o próprio prefeito Marcelo Roque comentou há pouco lá com a Diana, né? Perfeito. A transmissão local é quando a gente consegue ainda nominar as pessoas, saber a idade, da onde elas vêm, conseguir identificar seus contatantes e conseguir impedir que a transmissão viral vá adiante. Ou seja, a gente consegue fazer um estudo epidemiológico e consegue fazer barreiras epidemiológicas a ponto de que a doença não avance. A gente está nesse ponto. A transmissão comunitária é quando isso se expande de forma descontrolada e o vírus já não pode mais ser detectado em cadeia. Ou seja, ele vai se espalhando e a única coisa que a gente pode fazer a partir de determinado momento é trabalhar a nível hospitalar para que as pessoas não venham a falecer. Mas quando a gente chega nesse momento, muito provavelmente os serviços de saúde estão muito próximos da falência. Por isso as medidas restritivas adotadas no começo pelo prefeito. Para que essa transmissão comunitária, para que essa falência da saúde não chegue, para que a gente consiga fazer essa contenção e para que a gente passe por esse período pandêmico de forma mais confortável. Já tem uma situação que muitas pessoas ligam aqui na nossa redação, quase que diariamente, perguntando: qual é o momento ideal que eu devo procurar a unidade de saúde porque eu apresento os sintomas do coronavírus? Aquela dor no corpo, a febre. Em que momento, de fato, eu já comecei a sentir esse sintoma, devo ir até a unidade ou não? Em que momento? A gente quer que você explique isso para as pessoas, porque essa é uma dúvida, né? Porque pode se confundir o coronavírus, como a gente já falou aqui, com outros tipos de gripe que existem também. Né? Em que momento mesmo a pessoa deve procurar essa unidade? Seja a referência ou a mais próxima da sua casa ou hospital? Bem, o desconforto e a dor são muito pessoais. Óbvio que se o desconforto for muito grande, sob qualquer movimento ou motivo, ou a dor for muito grande, você deve procurar a unidade básica perto da sua casa. Agora, via de regra, se você tiver sintomas gripais, você aguarda em casa, vê como é que vai desenvolver esses sintomas. Agora, se você tiver um desconforto respiratório junto com esses sintomas gripais, aí é hora de buscar a unidade de saúde para verificar se não é uma questão de coronavírus. Tá certo, ou seja, o grande diferencial, o ponto de quebra mesmo aí dessa dúvida é a questão respiratória. Se eu tenho dificuldade de respirar, pode não ser só uma gripe. Isso, né? Sintoma respiratório. Você está acostumado a subir 3 lances de escada sem problema nenhum e de repente você começa a ter problemas e esses problemas vêm se agravando, procure unidade de saúde. Tá certo, Jean. Vou dar mais uma pausa aqui no nosso bate-papo. A gente vai... não temos mais tempo, infelizmente. A gente queria falar sobre dengue ainda, mas a gente já deixa o convite aqui, já, então, para a gente falar numa próxima oportunidade, porque a dengue também está pegando aqui. Infelizmente, não é só o coronavírus que está aí pela nossa cidade, pela nossa região, a dengue também, mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Então, Jean, obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco. Eu agradeço a todos vocês, é um prazer sempre estar aqui e recomendações aos meus colegas das equipes de saúde, continuem firmes.